Na zona rural de Arapiraca, no interior de Alagoas, o início de uma manhã tranquila foi quebrado por um acontecimento que alteraria definitivamente o destino de uma família. A câmera instalada diante de uma pequena unidade básica de saúde registrou a chegada de um jipe conduzido pela médica Nádia Tamires, que parecia se dirigir ao local como em qualquer outro dia de trabalho. O que ninguém poderia prever é que aquele seria o ponto de partida de um dos episódios mais delicados e perturbadores da região. Um caso envolvendo anos de conflitos familiares, denúncias graves, medidas protetivas, disputas judiciais e um desfecho extremo que chamou a atenção de todo o estado. À frente daquela unidade de saúde, um encontro inesperado transformou uma longa história de tensão em um acontecimento irreversível. Para compreender o que ocorreu naquele domingo, é preciso voltar alguns passos na trajetória de Nádia Tamires e do ex-marido Alan Carlos de Lima Cavalcante, ambos médicos e conhecidos na comunidade pelo trabalho que realizavam. Eles conviviam juntos havia mais de 2 décadas. O relacionamento, porém, se deteriorou com o tempo, culminando em uma separação marcada por trocas de acusações e processos que se arrastaram na justiça. Nádia afirmava ser alvo de episódios de violência psicológica e controle financeiro. Alan, por sua vez, contestava as versões. E ambos travavam uma disputa que se aprofundava a cada audiência. Em meio ao desgaste, relatos envolvendo a filha do casal aumentaram ainda mais a tensão. O Ministério Público acompanhava as denúncias, mas nenhuma conclusão definitiva havia sido divulgada quando tudo aconteceu. Paralelamente, Nádia havia conseguido uma medida protetiva no final de 2024, decisão que, segundo ela, era constantemente desrespeitada. Na manhã do crime, de acordo com sua própria narrativa posterior, Nádia teria deixado sua casa rumo a compromissos pessoais. Foi ao se aproximar da unidade de saúde onde atuava que avistou o carro de Alan estacionado sobre a sombra de uma árvore. Ao lado dele estava uma mulher que seria sua cunhada, casada com seu irmão. Segundo o que relatou mais tarde, a médica interpretou aquela cena como uma armadilha. Afirmou que vinha sendo perseguida, que já havia recebido avisos da comunidade sobre a presença de um parente de Alan rondando seu local de trabalho. Um homem que, segundo ela, havia apresentado documentos suspeitos ao ser abordado por uma equipe policial dia antes. A suposta sensação de ameaça teria aumentado quando ela viu o ex-marido parado ali, em silêncio, dentro do veículo. As câmeras registraram Nádia estacionando e descendo do carro. As imagens mostram uma discussão entre ela e a mulher que estava ao lado da moto. Gestos acelerados, proximidade tensa, palavras que não puderam ser captadas pelo equipamento. Dentro do veículo, Alan aparece apenas movendo o carro para trás, como se tentasse se afastar da confusão. Ele não desce, não se aproxima, não participa diretamente da discussão que se desenrola em frente ao farol. O que acontece depois não foi captado claramente pelas câmeras. Ainda assim, segundo a investigação preliminar, foi nesse intervalo, fora do alcance da filmagem, que os disparos ocorreram. Alan foi atingido e não resistiu. Equipes de emergência chegaram rapidamente, mas apenas puderam confirmar sua morte. A perícia isolou o local, recolheu cápsulas, analisou a posição do veículo e registrou vestígios deixados na cena. O comportamento de Nádia depois do ocorrido adicionou mais camadas ao caso. Testemunhas afirmaram que ela mencionou a medida protetiva momentos antes do disparo. Relataram também que ela teria feito comentários sobre munição ao se afastar. A médica então deixou o local dirigindo em direção à região costeira do estado. Mais tarde, ao ser encontrada pela polícia, alegou que não estava fugindo. Segundo ela, seguia para Maceió porque precisava se apresentar acompanhada de seu advogado. Enquanto isso, a filha do casal foi localizada com a avó. Ambas estavam bem e passaram a ser acompanhadas pelo conselho tutelar. O delegado responsável declarou que, diante das circunstâncias, Nádia poderia responder por homicídio qualificado, especialmente pela possibilidade de Alan não ter tido como se defender dentro do carro. Apesar disso, o caso está longe de ter conclusões definitivas. As denúncias anteriores precisam ser confirmadas, as versões confrontadas e todo o histórico,
que envolve acusações, documentos judiciais e relatos de terceiros, terá de ser analisado pela Justiça. O episódio que interrompeu a vida do médico Alan Carlos e levou à prisão de Nádia Tamires é mais do que uma fatalidade isolada. Ele expõe o resultado extremo de um conflito que se arrastava havia anos, cheio de camadas ocultas, laudos pendentes e ressentimentos acumulados. Agora, além da dor provocada pela tragédia, a investigação precisará mergulhar nas raízes da relação dos dois, nas denúncias apresentadas por ambos e nos desdobramentos que culminaram naquele domingo. Ao centro de tudo isso está a filha do casal, que cresce em meio a uma disputa que lhe tirou o pai e afastou a mãe, ficando sob o cuidado de familiares enquanto o sistema judicial tenta organizar os fragmentos de uma história marcada por sofrimento e decisões irreversíveis. O caso ainda está nos primeiros estágios de apuração. Novas informações, laudos e depoimentos deverão surgir. Só então será possível compreender completamente como uma trajetória de 2 décadas terminou diante de uma unidade de saúde, numa manhã que deveria ter sido comum, mas acabou se tornando o capítulo final de um conflito que ninguém conseguiu evitar. Se você chegou até aqui, deixa like e fortalece o canal. Fui. E fiquem com Deus.